Impeachment dos ministros do STF. É possível? Como isso pode acontecer? Já aconteceu alguma vez um impeachment de um ministro do STF? Vamos entender mais sobre a possibilidade de impeachment dos ministros do Supremo. Fala meu amigo, fala minha amiga, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Thiago Bessa e eu faço vídeos trazendo informações, curiosidades e aspectos importantes do direito para a sua vida. Para acompanhar é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos. Impeachment é um termo em inglês que significa impedimento, ou seja, aquele que sofre um impeachment será impedido de exercer uma função pública, seja naquele momento ou por um período determinado. O processo de impeachment surgiu na Inglaterra no ano de 1376. Lá, os ministros do então rei poderiam ser acusados por crime ou por mau procedimento e eles seriam julgados pela Câmara dos Lordes, podendo sofrer um impeachment, ou seja, perder os seus cargos. No Brasil, o impeachment foi previsto em todas as constituições. Na Constituição de 1824, Constituição do Império e Primeira Constituição do Brasil, o impeachment era previsto para os ministros, secretários e conselheiros do Estado. Na Constituição de 1891, quando nos tornamos uma república e passamos a ter um presidente, o impeachment do presidente da república foi incluído na Constituição. Atualmente, o processo de impeachment é regulamentado pela Lei 1079 do ano de 1950. Essa lei foi editada sob a vigência da Constituição de 1946, sob o mandato do presidente Eurico Gaspar Dutra. Foi a primeira Constituição após a Constituição de 1937, da ditadura Vargas. Essa lei foi recepcionada pela atual Constituição de 1988, com algumas alterações, mas continua vigente. Tanto a atual Constituição de 1988 quanto a Lei 1079 de 1950 prevêem a possibilidade de impeachment para ministros do STF, no caso de cometerem crime de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade, apesar do nome, não são crimes propriamente ditos, as infrações penais estudadas pelo direito penal. Na verdade, os crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas. O processo de impeachment, portanto, é um processo político constitucional e não uma ação penal como acontece nos crimes comuns. Nos crimes comuns, aqueles que nós conhecemos do direito penal, os ministros do STF também podem ser processados e sofrer uma ação penal, mas essa ação vai ser julgada pelo próprio STF, pelos próprios ministros. Caso eles sejam condenados nessa ação com sentença judicial transitada em julgado, eles podem também perder o cargo de ministro do STF. Mas esse não é o caso do impeachment. No caso do impeachment, por ser um processo político-constitucional, ele será julgado pelo Senado Federal, que é um órgão do Poder Legislativo. A Lei 1079 prevê as possibilidades de crimes de responsabilidade que podem ser cometidos pelos ministros do STF, e eles são diferentes dos possíveis crimes de responsabilidade a serem cometidos pelo presidente da República. São crimes de responsabilidade que podem ser cometidos pelos ministros do STF, alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Exercer atividade político-partidária. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Detalhe que quando o ministro do STF estiver exercendo o mandato de presidente do STF e, em substituição, exercer a presidência da República, ele poderá ser punido por esse exercício na presidência da República pelos crimes de responsabilidade previstos para o presidente da República. Caso o ministro do STF seja condenado no processo de impeachment, as penas que ele poderá sofrer serão a perda do cargo como ministro do Supremo e a inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelo período máximo de 5 anos. Detalhe que outras penas, como as punições penais, podem também acontecer pelos mesmos fatos, mas elas devem vir de uma ação penal que será julgada paralelamente. No procedimento de impeachment, que é esse procedimento político, as únicas penas possíveis são a perda do mandato e a inabilitação para o exercício de função pública por esse período de até 5 anos.
A Lei 1079 previa esse período de 5 anos como inabilitação máxima para todos os cargos, mas a Constituição de 1988 ampliou esse período para 8 anos no caso de impeachment do presidente da República. Qualquer cidadão poderá oferecer uma denúncia de um ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade ao Senado Federal, mas essa denúncia deve ser assinada com firma reconhecida. Essa denúncia vai ser recebida pela mesa do Senado Federal, que é um órgão de direção do Senado Federal, e vai ser encaminhada a uma comissão que irá emitir um parecer opinando se essa denúncia deve ser julgada ou não. O Senado irá se reunir para votar esse parecer e, pelo voto da maioria simples, irá decidir se o processo vai ser julgado ou não. A maioria simples é a maioria dos presentes naquela sessão, independente do número total de senadores. Caso o Senado entenda que essa denúncia não deverá prosseguir, ela irá ser arquivada, mas caso o Senado entenda que deverá prosseguir o julgamento, será oferecido um prazo para a resposta do acusado. Depois da resposta do acusado, a comissão irá dar outro parecer, opinando se o processo deve mais uma vez continuar ou deve ser arquivado. E mais uma vez o Senado vai se reunir para votar se o processo deve continuar ou não, decisão que será dada pela maioria simples mais uma vez. Essa decisão ainda não é a decisão final do processo, mas ela já gera algumas consequências. Por essa decisão do Senado, o acusado ficará suspenso do exercício de suas funções. Ele também poderá ser paralelamente processado e acusado criminalmente por esses atos. E, além disso, ele terá 1/3 de seus vencimentos suspensos. Isso significa que o ministro do STF, mesmo suspenso do cargo, continuará recebendo sua remuneração, mas essa remuneração terá o desconto de 1/3. Caso futuramente ele seja absolvido no processo, ele irá receber retroativamente esse 1/3 da sua remuneração que ele não recebeu. Continuando o processo, o Senado irá convidar o presidente do STF para presidir o julgamento. Caso o presidente do STF seja o próprio ministro acusado, será convidado para presidir o julgamento o vice-presidente do STF. Nesse julgamento, o Senado irá votar e por 2/3 de seus membros poderá condenar o ministro do STF à perda do cargo. Lembrando que nesse caso é 2/3 de todos os membros e não apenas dos presentes. Caso o ministro seja condenado à perda do cargo na primeira votação, haverá uma segunda votação para decidir sobre a inabilitação por até 5 anos para o exercício de função pública. Essa votação também deverá, para uma condenação, ter o voto de 2/3 dos membros do Senado Federal. Na história do Brasil, nunca houve um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, muito embora nós tenhamos presenciado em nossa história recente 2 impeachments de presidentes da República. Apesar disso, existem algumas denúncias em trâmite no Senado Federal. Nós poderíamos citar como exemplo algumas denúncias contra o ministro Gilmar Mendes. Mais recentemente, o senador Luiz de Carmo ingressou com um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, por entender que impedir a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal pelo presidente da República seria um crime de responsabilidade. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você quer ver aqui no canal um vídeo falando sobre como acontece o impeachment do presidente da República, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma sugestão ou comentário a fazer, deixa aqui também nos comentários que eu irei ler todos. Eu espero vocês lá nos próximos vídeos.